No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você nesta sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 7 de junho de 2024. Excelente sexta-feira para você. Logo mais às 9h da noite, se Deus permitir, nós estaremos embarcando. Estarei passando ao final de semana com os irmãos lá de Betim. Irmão Tiago, né? Irmã Marta, irmão Bernardo. Vamos batizar o Bernardo, a irmã Marta, que é a mãe do Tiago, a esposa do Tiago, a Érica, e mais umas duas pessoas, o Pedro e o Joaquim. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus sobre eles nas águas do batismo. E eu agradeço você que tem orado por nós. Então ore, né? São 11 horas de viagem, vamos sair 9h da noite, chegar quase 8 da manhã lá. Vai ser uma benção. E no domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Tá certo? Um abraço a todos os irmãos de Minas Gerais que acompanham o Minuto da Unicidade. Sempre aqui falando que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E nós temos ainda um compromisso para honrar ainda hoje. E se você puder nos apoiar, né? O outro desafio que nós temos, 2 desafios essa semana que eu falei na segunda, né? Um já está solucionado. E mais o outro ainda falta um pouco, tá? Então entre em contato comigo, não deixe de apoiar, de ser um mantenedor desse trabalho, desta voz que clama no deserto aí, que Jesus é Deus. Por falar nisso, né? Essa é a proposta do nosso Minuto da Unicidade. Ele deixou inúmeras, vamos dizer assim, seria bem essa expressão, vamos dizer, inúmeras pistas para que fosse identificado pelos seus, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas ele não deixou de se mostrar, vamos dizer assim, né, de se revelar, mas os olhos de muitos estavam fechados, mas quem estava atento, quem conhecia as Escrituras, pôde perceber. Então quando as deixas, né, as marcas que ele deixou para um leitor bem atento das Escrituras. Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois entrou ele outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. O que Jesus anunciava? A palavra. Ele falava de prosperidade, disso, daquilo outro, não, a palavra dele. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Um paralítico foi levado por 4 amigos, né? Verso 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Até o verso 5, nós notamos aí uma atitude nobre de fé daqueles homens, né, por levar um amigo. E Jesus diz, o texto é bem claro, né, vendo a fé deles, não do cara, não do paralítico, mas deles, dos amigos, perdoados estão os pecados. Talvez você lê até aí, você vai achar, uma história muito bonita, um fato muito interessante, mas mais uma vez demonstrando Jesus o seu milagre. Mas quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, isso causou uma revolta nos religiosos, nos crentes da época. Hoje Jesus escandalizaria muitos crentes dos dias de hoje, do nosso meio. Muitos crentes. Talvez eu e você, ouvindo Jesus falar as suas palavras maravilhosas e fazer o que ele fez, talvez nós também hoje nos escandalizaríamos bastante. Olha aí a responsabilidade, e eu falo isso com sobriedade. É bem provável que se Jesus viesse nos nossos tempos, nós mesmos também olharia assim, olha, o que é isso aqui, né? Quem tem a mente
bem aberta para receber tudo, vai, como diz Paulo, ouvir tudo e retende o que é bom, vai ficar ali, não vai se apressar em julgar, muito menos quem é homem para julgar o Senhor. Mas quando ele diz, voltando aqui, verso 5, perdoados estão os teus pecados, verso 6 diz, e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que este diz assim blasfêmias? Estou lendo Marcos capítulo 2, agora estou lendo verso 7. Por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é que pode perdoar pecados? Deus. E qual era por que eles estavam arrazoavam, ou seja, pensavam, eles não estavam falando, eles estavam olhando um para o outro assim, peraí, o que ele está fazendo aqui? Calma aí. Eles conheciam a lei, escribas, pastores renomados, diplomas dos melhores cursos de teologia hoje, que você puder imaginar, de uma PUC, eu não sei, Batista do Sul. E eles falam, mas ele está falando blasfêmia porque não pode, isso não pode acontecer. Um jovem de 33 anos falar para um paralítico, perdoados estão os seus pecados, que autoridade tem esse jovem de usurpar o lugar de Deus? Tomar o lugar de Deus, é por isso que eu fico aqui todo dia falando Jesus é Deus, e as pessoas ainda, vai lá nos comentários no YouTube, não aceitam, não querem ouvir isso, dói, torna-se agressivo, quem não, Deus não pode, como Deus... Uma pessoa falou num debate que eu participei, não, mas Deus, eu não consigo imaginar Deus comendo, Deus bebendo, Deus fazendo as necessidades, usou até a palavra bem, né? Imagina... Deus ali na cruz, apanhando, arrancando a barba. Não, Deus não, tudo pode, tudo. Até o filho pode, mas Deus jamais. E aqueles homens olharam para o outro, vendo aquela cena. Jesus maravilhado, porque aqueles homens tinham uma fé maravilhosa, né? Extraordinária. Fizeram um buraco, desceu o camarada pela corda lá. Estratégia, né? Não se intimidaram, não pararam na sua adversidade. Tem pessoas que querem ver você parado nas adversidades da sua vida. Pessoas que reclamam, te julgam, porque você, por exemplo, passei essa semana toda pedindo apoio, me julgando. Porque você está botando as cordas, está fazendo um buraco no telhado, em prol do nome do Senhor Jesus, e te julgam. Não deveria pedir, você deveria fazer com o seu... Mas como? Só se eu roubar. E aí, se eu roubar, eu não sou filho de Deus. Então tenho que pedir apoio, sim, ajuda. E quem é de Deus, ajuda. E quem não é, critica, julga, senta a madeira. Mas não deixa de ouvir aqui. Não deixa de passar por aqui para ouvir. São bons para criticar, para fazer alguma coisa para o reino, para que o nome do Eterno seja conhecido, não fazem. Nada. Pensam que fazem. Mas aí, voltando ao tema, voltando aqui a essa palavra gloriosa, porque este diz assim, blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, você não pode fazer isso. Opa! E Jesus, verso 8, Marcos 2, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, eles não tinham coragem para falar, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Olha como nossos corações podem nos fazer arrazoar muitas coisas, principalmente rejeitar a mensagem da verdade, né? Dizer que não é bem assim, que Deus, né, não é desse jeito também não. Aí ele diz, qual é mais fácil, verso 9, dizer ao paralítico, estão perdoados os pecados, os teus pecados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico,
a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Você entende? A grande questão, o grande cerne desta pequena mensagem para você que está acompanhando o Minuto da Unicidade hoje é: Ele não pode perdoar pecados porque Ele não é Deus. Se esses escribas, não é porque é escriba, não é porque é doutor da lei, que você está safo ou está tudo resolvido com relação às escrituras, não. Porque se eles atentassem para as escrituras, eles se lembrariam, mas os seus olhos estavam fechados, os ouvidos, né? Bastava relembrar Isaías 35, verso 4 em diante, que diz: dizei aos turbados de corações, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Jeová virá e vos salvará. Aí ele diz aqui o verso 5 de Isaías 35, então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos. Ou seja, os coxos vão pular, entrar pulando, como aconteceu com aquele paralítico no tanque de Betesda também. Ou seja, eles tiveram uma prova irrefutável de quem era a pessoa do Senhor Jesus, de quem é que estava diante dos seus olhos. Mas seus olhos, como diz o profeta Isaías, estavam fechados. Assim como está os ouvidos de muitas pessoas que ouvem todos os dias aqui o nosso programa. Vem aqui só para comentar e criticar. E refutar, mas não atentam para os detalhes, os mínimos detalhes desta verdade gloriosa. Mas você é um bem-aventurado por dar o seu ouvido, por amar essa palavra. Ah, mas tem pontos que eu não entendo. Calma, se não tem ponto que não entenda, estude mais um pouquinho, ore, peça os pontos que você não entende, que são, mas espera aí, se Jesus é Deus, né? Porque a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, então ele não é. Se ele está à direita de, se Jesus é Deus, como que ele não sabe o dia que ele vai vir? Porque ele disse: nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Então ele não é o Pai, mas Isaías 9,6 diz que ele é o Pai. Ele diz para Filipe, quando Filipe diz: mostra-nos o Pai, estou há tanto tempo com vocês, não me conhecem. E por aí vai. Por que ele diz que o Pai é maior que eu? Por que ele na cruz ora: Deus meu, por que me desamparar? Todos esses versículos que você citar para mim, tem todos eles aqui no YouTube, Minuto da Unicidade. Tem o meu livro, o e-book que está aí. Eu vou, a partir da semana que vem, baixar o preço lá na Hotmart, porque eles colocaram a 25, eu recebi uma mensagem que eu posso alterar o valor, eu vou baixar. R$25, está caro para você? Vou baixar o preço. Fique atento, fique ligado, semeie nesse ministério, porque a gente está aqui para ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe que para quem Jesus disse isso? Ele não disse isso para os seus. Ele disse para os conhecedores da Bíblia. E nós estamos aqui com esta responsabilidade. Olha, que Deus abençoe você. Tenha um ótimo final de semana. Não esqueça de interceder a Deus pela nossa viagem, que vai ser mais tarde. E nós tenhamos um dia de bênção. Que Deus abençoe e nos guarde, para que a gente vá nessa missão lá de invocar o nome dele sobre esses irmãos abençoados. E na segunda-feira voltaremos. Para quem acompanha no Minuto da Unicidade no nosso canal e à noite no programa Nossa Voz. Um bom fim de semana para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.